tema de hoje é resolução de conflitos. E aí, agora de noite, eu estava pensando aqui em incluir mais um outro. E assuntos difíceis. Resolução de conflitos, quando a gente olha para colaboradores que estão em conflito. E assuntos difíceis, quando a gente olha para o gerente, para o encarregado, para o líder, e ele precisa resolver algum problema difícil com um colaborador. Então, eu vou dar duas dicas. Uma tem a ver com resolução entre colaboradores e outra, o gerente resolvendo um caso dele com um colaborador, tendo uma conversa muitas vezes difícil. E aí eu vou ir bem para a prática. Eu vou dar duas dicas para vocês. Eu vou fazer uma rápida explicação, uma rápida explicação teórica da onde vem essa ideia dessa dica que eu vou dar para vocês, que ela é prática. E aí depois até a gente abre para algumas perguntas para quem quiser perguntar, comentar, enfim. Eu andei pesquisando na internet hoje, na verdade eu faço isso já há muito tempo, mas hoje em especial porque geralmente tem alguma informação atualizada. E aí eu entrei ali e fiz várias pesquisas sobre resolução de conflitos entre colaboradores, resolução de conflitos entre pessoas, entre equipes e tal. E o que acontece, pessoal? O que acontece assim, ó? Existe bastante teoria. Existe muita teoria. Só que essa teoria, muitas vezes, ela não nos dá uma ideia clara de como colocar em prática. Eu até fiz uma anotação e anotei alguns itens que eu estava lendo, pesquisando hoje. Vou comentar alguns com vocês. São ideias que livros trazem, que publicações trazem, que matérias da internet trazem sobre resolução de conflitos. Por exemplo, uma das primeiras ideias tem a ver com definir o tipo de comportamento aceitável. Dentro das granjas, o que eu tenho feito? A gente define as regras da empresa e busca deixar isso claro para a equipe. Quais são as regras da empresa? Geralmente é algo em torno de 12, 15 regras, que ali entra aquilo que é o básico. E a gente trabalha com as equipes. Isso já é uma boa forma de ajudar. Não é uma ideia na prática, mas o que acontece? Cada um sabendo as regras da empresa ajuda bastante. Então, essa dica é interessante. Ela só não vem da prática, mas ajuda as pessoas a entenderem, sabendo as regras da empresa, quais são os comportamentos aceitáveis dentro da equipe. Isso vai dando munição, digamos assim, para o gerente depois poder lidar com as pessoas, caso algum deles venha a agir contra ou ofender alguma dessas regras. Dá uma munição. Tem uma outra dica que é interessante, abraçar o conflito. O que significa abraçar o conflito? Sempre que surge um conflito, e isso é uma sugestão, inclusive, que eu dou para vocês. Não se afastar, não fazer de conta que não deu nada, deixa passar, que o tempo se resolve. Essa não é uma boa saída. Definitivamente, fazer de conta que nada aconteceu não é uma boa saída. Porque as pessoas, ou aquele colaborador que se sentiu lesado, de alguma forma, vai buscar compensação. Para não falar vingança, vai buscar uma compensação, um equilíbrio. E isso, inevitavelmente, vai gerar um novo conflito. E aí fica naquele vai e volta, conflito, até que gera algo maior. Então, fugir dos conflitos não é um bom caminho. O melhor caminho é olhar para o conflito, inclusive ver isso como uma oportunidade. Ver isso como uma oportunidade de esclarecimento, uma oportunidade de colocar os pingos nos is, uma oportunidade de ter uma boa conversa, de amadurecer enquanto equipe. Existe uma outra dica que diz assim, não procure culpados, busque a causa raiz. Eu costumo falar para o pessoal assim, não adianta a gente ficar culpando ninguém, vamos logo para a solução. O problema aconteceu, vamos logo para a solução. O que a gente pode fazer? Isso sim nos ajuda. A gente ficar focando no culpado não vai resolver. Nunca resolveu, não vai resolver e gera mais constrangimento, gera mais problemas para frente, porque um fica acusando o outro. Criar um espaço para diálogo, sim, nem sempre é fácil. O que eu tenho visto assim, pessoal? Nas granjas, até o próprio espaço para diálogo muitas vezes é limitado. Eu tenho sentido falta dentro das unidades de lavoura, um espaço específico para o gerente, para o líder. E eu já comecei um movimento com os clientes que eu atendo, nós estamos fazendo algo que a gente chama sala de comando, sala de planejamento e comando. É uma sala, é um ambiente especial só para o líder. A gente seleciona um lugar da granja, muitas vezes já tem esse lugar, e a gente monta ali toda a estrutura, com várias informações, com o mapa da granja, com as regras da empresa, com a história da empresa, um quadro de honra com as fotos das equipes anteriores,
os recordes que foram batidos, a gente monta uma sala. E ali também é um bom ambiente para conversas e para reuniões pontuais. Então, criar um espaço para diálogo é bom, principalmente se tiver um ambiente bom para isso. Porque as conversas que a gente vai ter, muitas vezes, onde a gente precisa entrar num assunto delicado, precisa ser a sós. Ou, no máximo, com aqueles que estão em conflito. Fazer isso na frente dos outros não vai ajudar e vai piorar a situação. A gente viu outras técnicas também. Saber ouvir e ter empatia, bom, isso é o básico, né? Mas como é que faz isso? Muito se falou usar a técnica de rapport. A grande maioria não conhece. Eu conheço porque eu fiz uma formação em coaching e eu digo para vocês, mesmo ensaiando muito, não é fácil. A técnica de rapport tem um pouco a ver com espelhamento corporal, com conduzir a conversa com tom de voz. Cara, é muito louco isso. Eu digo, não, sai fora disso que não vai ajudar. O que eu quero passar para vocês? Uma dica, duas dicas, que vão ajudar vocês a resolver problemas literalmente. Tipo assim, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer quando estourar um problema. E é isso que eu quero passar para vocês. E da onde vem essas dicas? Vem da prática. Semana passada mesmo eu coloquei em exercício uma dessas dicas que eu vou passar para vocês, e é batata, ela funciona. Ela funciona, causa um entendimento e gera um alívio, principalmente para o gerente e para o líder. Mas antes de eu falar dessas dicas, eu vou falar para vocês um pouquinho da explicação dela, porque depois eu volto para cá. Tem a ver com como o nosso cérebro funciona. Resolução de conflitos, pessoal, tem a ver com entender como que o nosso cérebro funciona. As principais dicas têm a ver com como o nosso cérebro funciona. Existe um lugar do nosso cérebro que o conflito emerge. E o nosso cérebro é dividido em 3 partes. E aí eu quero mostrar isso para vocês. Tá? A parte principal, a parte maior do cérebro. Eu fiz um desenho aqui, que é para me ajudar, eu já deixei pronto. Então imagine que isso aqui é um cérebro. Tá? Aqui é a parte maior do cérebro, ou seja, aquela parte mais de cima aqui da nossa cabeça. Ó. Começa aqui na testa e vem até uma altura aqui, ó. Chama-se neocórtex. A parte maior, a parte principal. Qual é a função do neocórtex? A função do neocórtex tem a ver com a razão. Então, aqui nessa parte maior do cérebro é onde acontece o nosso planejamento, é onde a gente faz análises, é onde a gente pensa para buscar soluções, é onde o cérebro mais trabalha. Ele está toda hora. Um líder, então, usa muito o neocórtex, porque ele está muito planejando, está muito pensando, está muito buscando uma solução, usa muito essa parte de cima. Então, aqui tem a ver com razão. Razão. Neocórtex. Razão. Já vocês vão entender porque eu estou explicando isso para vocês. Aqui no centro, pessoal, não sei se vocês... dá para ver. Tem uma partezinha verde aqui, ó. Tá? Uma parte melhor, é a parte central, dentro, bem no centro da cabeça. Existe o que se chama de cérebro mamífero. O que faz o cérebro mamífero? Ele coordena, controla e comanda as nossas emoções. Então, tudo que tiver a ver com emoção, tudo que tiver a ver com tristeza, tudo que tiver a ver com alegria, com identificação, aquilo que atrai, o que repele, tem a ver com a emoção, é a parte interna. Vocês vão se dar conta. Não acontece de vez em quando com vocês olharem para alguém e dizer, nem sei porquê, mas não fui com a cara daquele. Qual é a parte do cérebro que está agindo nesse momento? Quando vem um sentimento para ti assim, não fui com a cara disso. Ou, quando você não conhece, você olha para ela e diz, mas parece conhecido, cara. E você olha para aquela pessoa, parece que te atrai, é interessante, parece que a gente já se conhece. Da onde vem? Qual é a parte do cérebro que está trabalhando? Existe uma identificação, que é o cérebro mamífero que está fazendo, e que você não tem muito controle disso. Ele simplesmente está trabalhando. Ele trabalha com as emoções. Alguma coisa aquela pessoa mexeu na tua emoção que você nem sabe. E aí você identificou ou desidentificou. E essa é a parte central. Então, aqui são emoções. Emoções. Comanda as emoções. E aqui embaixo, pessoal, bem atrás, aqui no nosso cérebro, bem atrás aqui, tem o que se chama cérebro reptiliano. E quando a gente fala de resolução de conflitos, é aqui que o problema mora.
Por que cérebro reptiliano? E é aqui que o problema mora, porque aqui é o cérebro da intuição. Intuição. E qual é o papel? Intuição. E qual é o papel principal da intuição? Primeiro papel, e esse cérebro é muito importante para todos nós. Neste exato momento, ele está funcionando 24 horas por dia, não tem como desligar. Porque é ele que está comandando, por exemplo, todas as nossas funções corporais. Nosso coração está batendo, quem está comandando o batimento do coração? Cérebro reptiliano. Nosso pulmão está respirando, quem está comandando? Cérebro reptiliano. Agora tem uma outra questão. Reação e reflexão. Reação e reflexo também vem daqui. Instintivo. Quando nós nos sentimos atacados por algo, ele toma o comando e reage imediatamente. Por isso que a gente diz, perdi a razão. Perdi a razão tem a ver, sair do neocórtex, da parte da razão, que é essa parte maior aqui de cima, e fui para o reptiliano. Vim para cá. Perdi a razão. A gente nem sabe por que fala isso, né? Mas quando a gente diz perdi a razão, nós temos razão no que estamos falando, porque deixamos de raciocinar com essa parte principal do cérebro e naquele momento fomos comandados pelo instinto reptiliano de ação e reflexo. E ele trabalha muito rapidamente quando tem a ver com defesa. Quando a gente precisa se defender, a gente nem sabe de onde já veio uma desculpa. E a gente vê isso muito na granja. Se tem uma coisa que o ser humano consegue fazer mais rapidamente é criar uma desculpa. E por quê? Porque ela é instintiva. Instintiva. O cara nem percebe quando ele já deu uma desculpa de um problema que aconteceu. Está se defendendo. Alguma coisa aconteceu. Um pouco disso o cérebro reptiliano é reação. Bom, como a gente perde a razão, é comum vir um sentimento aqui. Principalmente quando existe uma necessidade de defesa ou de reação. Qual é o sentimento maior que vem aqui? Muitas vezes raiva. Raiva tem a ver com agressividade. E nos conflitos, né, por ser um conflito, inevitavelmente a raiva faz parte. Um está com raiva do outro. Um quer, digamos assim, fazer justiça em relação ao outro. Mas fazer justiça em relação a quê? Porque ele está pensando por aqui, ó, ele quer se defender, ele quer reagir, ele quer fazer algo. E aí ele perdeu a razão e o cérebro reptiliano está começando, está comandando. Essas duas dicas que eu vou dar para vocês têm a ver com nos auxiliar durante uma conversa de resolução de conflito ou quando a gente está resolvendo um assunto difícil, tem a ver com tirar a pessoa daqui, vejam bem, tirar a pessoa daqui, dessa parte do cérebro aqui e trazê-la de volta para a razão, trazê-la de volta para cá. Isso dá certo. Só tem que saber como fazer. E é fácil. É fácil. Só precisamos da dica certa, que é o que eu vou passar para vocês agora. O que acontece? Eu quero dar 2 exemplos para vocês sobre resolução de conflitos entre colaboradores. Ou seja, tem um gerente, vou fazer um desenho rápido aqui, tá? Tem um gerente e tem os colaboradores. Então, uma resolução de conflito entre esses camaradas aqui, ó. Como é que a gente faz? Eu vou dar 2 exemplos. Eu até anotei os últimos que me aconteceu. Um tem a ver com um camarada riscou o carro do outro. E esse outro viu o camarada riscando o carro dele. Né? E aí você já imagina o que aconteceu. Né? Já começa a discussão, já começa aquela acusação. É óbvio que, né, eu fui contatado pela empresa e, aconteceu isso essa noite. Foi de noite, foi após o horário de trabalho. O camarada estava no escuro, estava dentro do carro, escuta assim, olha o que estava fazendo. E o outro cruzou e riscou, sem saber que ele estava dentro do carro. Olha que coincidência louca, né? E o cara dentro do carro escutou o arranhão, o que aconteceu? Abriu a porta, saiu, viu o colega dele que passou, olhou que estava o carro riscado. Só que o carro dele já tinha sido riscado outras vezes, ele não sabia quem era. Deu uma coincidência. E aí começa todo aquele jogo de acusação. Essa foi uma. E a outra, aconteceu agora, semana passada, fundiu o motor de um trator em uma determinada granja. Aí o tratorista que estava na hora que fundiu o motor, botou a culpa no que estava antes, que entregou para ele. Estava de turno. E o que estava antes jogou a culpa no que estava agora. E aí começa, né? Um joga a culpa no outro, não é culpado, ninguém é culpado e começa. E aí grandes amigos podem virar grandes inimigos. E, infelizmente, pessoal, a gente cai nessa. A gente cai nessa.
E aí, o que faz o gerente nessa situação? Quando grandes amigos, grandes colegas podem virar grandes inimigos. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, se eles estão perdendo a razão, estão discutindo, estão enfurecidos um com o outro, a gente precisa voltar para a razão. O que eu tenho orientado a fazer? Nesse momento, o gerente, o líder, chama os dois reservadamente, vai ter que entrar no conflito, não adianta fugir, vai ter que entrar no conflito. Quando perguntar o que aconteceu, obviamente vai começar a bater boca de novo. Quase sempre acontece isso, pessoal. Acontece na minha presença, acontece na presença de todos vocês, isso é normal, isso é comum. Nós somos seres humanos. O que aconteceu? Ah, fundiu o motor. Ah, mas foi você. Aí começa, né? Começa. Nesse momento, o líder, tendo consciência dessa dica, não, peraí. Tá bem, já aconteceu. O motor está fundido do trator. Temos um problema. Agora, deixa eu olhar para vocês aqui, ó. E aí vem uma pergunta. Vejam bem, a gente consegue tirar eles dos conflitos fazendo perguntas, mas não pode ser uma pergunta qualquer, tem que ser uma pergunta que faça ele pensar. Porque no momento que eu faço uma pergunta que faz esses dois pensar, inevitavelmente, para ele poder pensar, ele tem que sair disso aqui, do cérebro reptiliano, que é instintivo, e vir para a razão. Para ele poder pensar, ele precisa voltar para essa parte de cima dele, precisa ativar a parte de cima do cérebro novamente. Qual é a pergunta que eu geralmente uso quando cai para mim ajudar a resolver esse problema? Peraí. Eu peço para os dois parar. Para aí. Agora eu quero ter uma conversa com cada um de vocês. Olha para mim. E me fala, aonde você quer chegar com essa discussão? Porque no fundo, pessoal, ninguém quer brigar com ninguém. Ele só quer se defender. E quando eu faço essa pergunta direta, fala para mim, olha para mim, aonde você quer chegar com essa discussão? Geralmente, o que acontece? Ele quer olhar para o outro, não. Olha para mim. E aí eu olho, dou um espaço, te me conta, onde tu quer chegar com essa discussão? E aí a pessoa geralmente não tem resposta, porque ela não está preparada para responder. É o tempo que está processando sair aqui, ó, do reptiliano, da raiva, para raciocinar. Ele começa a pensar onde eu quero chegar. Aí ele vê, a razão assume, cara, mas eu não vou chegar a lugar nenhum. É óbvio que eu não vou chegar a lugar nenhum. Aí um se amansa e tá, enquanto tu pensa, eu vou fazer essa pergunta para o outro colega aqui, ó. Tia, olha aqui para mim. Aonde você quer chegar com essa discussão de vocês? E se eles insistirem, tá, mas isso vai te levar a quê exatamente? Qual é o objetivo da empresa? É interesse da empresa a discussão de vocês? O que vocês acham? E aí eu vou fazendo perguntas, até que eu vejo que os dois se acalmaram. Saíram do reptiliano, da intuição, da raiva e foram para o racional. A partir daí, pessoal, a gente tem uma chance de ter uma boa conversa. Eu, geralmente, conduzo os dois para se acertarem. Tia, cara, tu tem 6 anos de empresa. Você já vai para o 3º ano de empresa. Vocês trabalham junto todos os dias. Não vai ser um problema desse que vai causar esse conflito entre vocês. Vocês precisam se ajudar. Se vocês não se confiar, vocês vão confiar em quem? E eu faço esse jogo e eles entram. E termina. A questão é, precisa usar uma pergunta que faça a pessoa pensar. Essa é a maior sacada nesse caso. Vamos para um outro exemplo. Agora vamos para uma situação em que o líder tem um problema com um colaborador. Tem um assunto difícil com um colaborador, que ele vai ter que resolver. Como é que um líder sozinho com esse colaborador vai fazer essa resolução? Eu tenho 2 exemplos também que eu selecionei. Um deles aconteceu semana passada. Foi descoberto na granja que estavam trabalhando de turno. Aí na hora do turno, à noite, parava lá o serviço e ia para a cidade. Só que daí o outro batia o cartão por ele. Saía antes, voltava depois, enfim. Mas tinha o outro combinado bater o cartão por ele, para cumprir o horário certo. E aí lá no outro dia, esse outro que bateu o cartão compensava, ia para a cidade e o outro batia cartão por ele, né?
E assim eles faziam, até que foram descobertos. Um desses camaradas imediatamente foi demitido, porque ele já vinha dando problemas, uma série de problemas, então não se teve nem conversa. O outro, que tem mais tempo de empresa, e nesta fase agora que a gente está, ele tem uma função essencial, se decidiu que teríamos que segurar ele. Não era o caso de agora, nesse momento, pela função que ele ocupa, tirar ele da granja. E como que a gente vai fazer? Vamos deixar quieto? Tia, mas o outro foi demitido. O que a gente vai fazer com esse? O cara bateu o cartão da mesma forma. Eu digo, não, vamos ter uma conversa. E o gerente dessa granja é um gerente que está aí há uns 6, 7 meses. É um cara novo. E ele, esse cara é meio linha dura de conversar. Ele geralmente ele já entra enraivecido, ele é meio assim do tipo, qualquer coisa já chuta o pau da barra, então me manda embora, coisas desse sentido, sabe? Só que vai sendo relevante, vai sendo deixado porque o cara é fundamental. Até aqui. É óbvio que eu já dei a sugestão que eles se planejem para substituir ele, porque eles não podem ficar refém. Mas nesse momento não tinha o que fazer. Então, vamos segurar. O que eu falei para o gerente? Vamos chamar ele, eu vou conversar com ele. E para aprendizado teu, você vai observar. Observa o que eu vou fazer. E depois você pode aplicar isso com os outros. Mesma coisa. Eu tinha certeza, conhecendo um pouquinho do temperamento desse colaborador, quando nós chamamos ele, ele entrou na sala, estava eu, o gerente e mais um dos gestores. A gente ajeitou um lugar, de senta aí, estavam todos nós sentados. E aí eu assumi a conversa. Eu disse para ele assim, ó, não vou citar o nome aqui, nem a grande, porque não convém. Tá? Fulano, você sabe que você cometeu uma falta grave. Naquilo o cara já começa a ficar vermelho, né? Como eu tenho domínio da técnica, eu inclusive dou uma apertada mais forte. Tu sabe que isso é motivo para demissão. Tu sabe que esse negócio de bater ponto um pelo outro é, diante dos olhos da empresa, uma mentira. É, inclusive, um prejuízo. Tanto financeiro quanto de trabalho. O trabalho não saiu, o dinheiro teve que ser pago. É prejuízo em dobro. É prejuízo em dobro. E aí, naquilo, o cara já está ali, ó, já está... Onde é que está o pensamento dele nessa hora? Instintivo. Como é que eu vou me defender? O que eu vou fazer? Ele já está louco, já está vermelho, ele já está bufando. Ele já está louco para, né, mandar todo mundo a puta que pariu, porque ele está se sentindo naquele momento, digamos assim, encurralado. Só que eu sei o que eu estou fazendo. E é uma dica para vocês. Não tenham medo, porque essa técnica dá certo. Então, eu encurralo ele, eu faço ele ver que aquele problema é grave, eu faço ele sentir realmente, cara, foi uma mentira, foi um prejuízo dobrado. E aí eu jogo para ele. Como que eu jogo para ele? Eu sei que naquele momento eu tenho que tirar ele daqui e voltar para o cérebro neocórtex, que é a parte da razão. O que eu faço para ele? Bom, e aí eu falei para ele bem assim, ó, nós estamos aqui com um gerente novo, começando a formar equipe, conhecer vocês, gosto do teu trabalho, só que temos esse baita desse problema para resolver. Um problema que foi criado por você e outro colega que já não está mais. A questão é o seguinte, já que você ajudou a criar o problema, agora você vai ajudar a resolver. Se você estivesse no lugar desse gerente aqui e acontecesse essa situação, o que você faria? E aí eu jogo para ele, no colo dele o problema. Imediatamente o cara... É o que acontece sempre. O camarada estaqueia. Por quê? Por que ele estaqueia, pessoal? Porque ele está usando o cérebro reptiliano para defesa, para reação, só que naquele momento eu jogo uma pergunta que eu preciso fazer ele pensar. E no momento que ele começa a querer pensar, ele joga toda a atenção para cá e ele fica sem reação. Tinha que ter filmado isso semana passada. Óbvio, não ia poder mostrar, né? Mas de vez em quando me dá vontade de filmar para verem o que acontece. A pessoa estaqueia. Tu tira ela daqui e traz para cá. E ele estaqueou. E aí ele dá tipo de um branco inicial, né? Porque eu fiz ele pensar. Eu dou um tempo, porque eu sei que ele precisa de alguns segundos. E aí? O que você faria no lugar do gerente? Se aí eu baixo meu tom de voz. Uma voz mais amena. O que você faria? O que você faria no lugar desse gerente? O cara gosta do teu trabalho. Ele confiava, né? Até aqui no teu trabalho. Então, vocês me fazem isso. O que você faria no lugar dele? Nos ajude a resolver.
Geralmente, o que que acontece, pessoal? Aconteceu semana passada. O cara baixa a cabeça, né? Chacoalha. E semana passada ele disse bem assim, ó, que cagada. Que cagada. Eu ainda brinquei com ele. Você ia dizer que cagada pro teu colaborador? Esse ia dizer, não, não, que cagada que eu fiz, dizer. Eu digo, não vai ter problema. Naquele momento ele já se desarmou. Ele já se desarmou e se abriu para reconhecer o problema que ele criou, que ele fez, porque ele vê que a situação não é fácil. Quando eu jogo ele no lugar do gerente, o que você faria no lugar desse gerente? Qual é a atitude que se espera? Criou o problema, me ajuda a resolver. O que você faria? Naquele exato momento, ele teve que se desarmar para pensar. Bom, no momento que ele se desarmou para pensar, nós temos todas as possibilidades de conversa, pessoal, e de acerto. E aí ele viu, diz, olha, é óbvio, né, que a cabeça dele ficou jogando. O que eu faria? O que eu faria? O que eu faria? Não encontrou nenhuma solução que fosse favorável para ele e assumiu o erro. Olha, que cagada. Que cagada. Foi uma burrada que a gente fez, realmente. É um prejuízo para a empresa, reconheceu. E aí entra a parte que nos interessa. Eu quero que ele siga trabalhando e comprometido. Eu digo, bom, sabe por que a gente fez essa reunião aqui? Sabe por que a gente está te dando essa chance de conversar aqui? Porque a gente aposta em você. Porque a empresa gosta do teu trabalho. Porque você já vem há anos desenvolvendo uma boa função. E a gente acredita que foi uma resbalada, sabe? Como você falou, foi uma cagada mesmo. Agora nós temos aí um momento fundamental. Vai começar a planta, turno de novo, se for necessário. A gente quer saber se pode contar contigo. Naquele momento, tudo que ele quer é se firmar em algo positivo, porque ele já está judiado psicologicamente. E aí ele só falta para o lado, mas claro, tá louco? Essas rateadas eu não vou dar mais. E o cara vem desse jeito, pessoal. A grande sacada é tirar ele da reação, colocar ele para a razão. Tem que fazer uma pergunta. A que mais dá certo, que eu tenho usado nas oportunidades que eu tenho quando eu estou na granja, eu faço ele pensar no lugar do gerente, que solução ele traria para o problema que ele criou. Essa é batata, pessoal. Essa é batata. O cara, ele perde a linha. Quem tiver um problema para resolver, vocês testem isso para vocês verem. Testa para vocês verem. A primeira reação, estaqueio. Daqui a pouco baixa a cabeça. Se deu conta. Se deu conta. Reconheceu, porque a razão dele mostra, cara, não tem motivo para enganar a empresa. Não tem motivo para fazer essas burradas, não tem motivo para colocar em xeque tantos anos de trabalho. E aquilo começa a pesar e se deu conta. E aí abre um campo de possibilidades. Então, quando a gente fala em resolução de conflitos ou de assuntos difíceis, a gente tem que lembrar dessa imagem aqui, ó. E o que a gente precisa fazer? Tirar o colaborador ou a pessoa que está em conflito ou conosco daqui. Aconteceu semana passada também, eu não está aqui presente conosco, não está. Tem um gerente que, numa aula anterior, semana passada, me deu um depoimento. Eu tive que resolver um problema, Inácio. Esse final de semana que tinha passado, faz alguns diazinhos atrás. Ele diz assim, ó, tinha um dos colaboradores que tem uma sonzeira dentro do carro. E lá no domingo, por uma tal hora da noite, eles deviam ter tomado uma cerveja e tal, resolveu ligar o som a todo volume. Só que detalhe, nas granjas geralmente tem várias casas, né? E ligou o som a todo volume, tá? E vai para cá, e vai para lá, até um momento não incomoda, mas chega um momento que começa a incomodar. E não bastante, cruzou o diretor da empresa por ali e chegou na casa do gerente. E essa baile funk aqui na granja, tu não vai fazer nada. E aí o gerente me conta, e eu me pego naquela situação de ter que ir lá falar com o cara que já está um pouco na cerveja, provavelmente, bombando o som, quem sabe o pessoal ali tá faceiro, quem sabe tem algum amigo, alguma coisinha, o que eu faço? Como é que eu faço? Mesma coisa. Vai chegar lá, vai interferir no ambiente, é um assunto difícil, dependendo de quem, né? Vai interferir naquele ambiente, vai ter que chamar o cara para conversar. Ele já não vai gostar, porque, cara, final de semana, estou descansando, né? Não posso nem escutar uma música. Já vai vir cheio de motivações, né? E se ele tiver um pouquinho embalado, mais ainda, provavelmente vai se enraivecer bem ligeiro. Qual é a saída? Puxa para a razão.
Faz a pergunta. Tchê, cara, olha aqui, ó, tem tantas casas aqui. E tô eu aqui como líder, como gerente de vocês, tendo que te orientar. Não sei nem o que te falar, porque eu também gosto de escutar música. Mas se você estivesse no meu lugar e eu estivesse fazendo isso, o que que você falaria para mim? Pronto. Até o cara bêbado raciocina. Até o cara bêbado raciocina. Ele vai dar uma parada. É mesmo. Né? E vai se ver que, poxa, ele colocou alguém numa situação difícil. E o gerente está numa situação difícil. Imediatamente, foi o que aconteceu. Não usou exatamente as palavras do gerente, mas ele fez um processo bem parecido. Foi lá e contou, foi lá e conversou e largou umas perguntas para o cara e ele, opa, não, já vou baixar, o senhor me desculpa e tal, já vou baixar e não tinha percebido, foi lá e baixou e deu. Não precisa brigar, não precisa gritar com ninguém. A questão é que a gente tenta impor a nossa autoridade. Eu vejo muito gerente trabalhando dessa forma, ele quer impor a autoridade. Isso gera mais conflito, isso gera mais raiva. Muitas vezes o cara fica quieto porque ele sabe, o cara é gerente. O cara é gerente, ele pode me demitir, ele pode isso, ele pode aquilo, né? Ele pode me dar uma área menor para me irrigar, depois eu ganho menos na participação. Ele pode fazer várias coisas. E ele respeita porque ele vê uma certa hierarquia ali, uma certa autoridade, mas não porque ele gostaria de respeitar. Não precisa fazer isso. Não precisa. Só aprende a ter essa chegada. Chegar na pessoa numa boa e faz ele vir para esse lado. Tem um problema. Ele criou o problema. O cara do som criou o problema do som. Então, ele ajuda a resolver o problema. Fica muito mais fácil. A conversa é muito mais amistosa e sem esforço. Pessoal, testem isso. Quem tiver a chance de testar numa granja, pode testar. Filho pequeno, cara, faz um teste com criança. Eu tenho crianças pequenas aqui. Começa o tendel, começa a briga, tem vai fazer 5 e a outra pequenininha vai fazer 2. Eles já encrencam, é um casalzinho. Quando eu vejo, eu chego neles e Davi é o nome do maiorzinho. Digo, Davi, o pai tá vendo o que você está fazendo. Onde é que você quer chegar com isso? Porque ele tá naquela euforia, tá bravo com a maninha dele, porque pegou o brinquedinho, não sei o quê, quer brigar, quer não sei o quê. Digo, filho, olha aqui pro pai, olha aqui pro pai. Onde é que você quer chegar com essa briga toda? Aí ele olha para mim assim, bravo, assim, e começa a respirar, e daqui a pouco vai acalmando, vai acalmando, vai acalmando. Ah, ela só quer brincar, né, pai? Digo, ela só quer brincar, filho. E já saí faceiro. Eu tirei ele da raiva que ele estava, da maninha dele, e fiz ele pensar que ela também... Ele se chega nessa conclusão que ela também quer brincar. Tem filho pequeno aí, faz o teste. A criança está fazendo uma puta de uma bagunça em casa, chama ela. Baixa na altura dela, pode ficar na mesma altura, não precisa ser maior. Baixa na altura. Filho, onde é que você quer chegar com essa bagunça? E deixa ele pensar, deixa ele pensar, deixa ele pensar. Vocês vão ver o que vai acontecer. Cheio com gente grande é a mesma coisa, principalmente. Então, se alguém de vocês estiver passando aperto, e aí, até poderia pegar exemplos de vocês aqui, se alguém quiser dar algum exemplo, o que faria nesse caso? Pode mandar aqui que eu vou ajudar vocês a responder. E essas são as 2 dicas, pessoal, que eu preciso passar para vocês no meu entendimento. Dica prática. Eu hoje gastei quase meio-dia pesquisando na internet, lendo um monte de artigos, um monte de coisa. Cara, é um horror de conteúdo, mas na prática mesmo é muito pouco, muito pouco. E aí isso foi o que eu selecionei nos meus anos, já quase 20 anos de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de equipes, enfim, treinando gente. É o que eu mais vejo que dá certo. Usar essa questão científica aqui, que é entender um pouco do funcionamento do cérebro e saber comandar isso. E é muito simples, é muito simples. Joga o problema, faz a pessoa resolver, bota ela para pensar. Vocês vão ver que vai dar certo. Testem, testem. Isso aqui pode salvar o comandamento de uma granja se o gerente começar a utilizar de maneira consciente. Tem muito cara bom. Olha, operacionalmente falando, eu conheço muitos gerentes que, para mim, cara, são uns caras, operacionalmente falando. Aonde que ele cai, aonde que ele se quebra na hora de conduzir a equipe. Que não sabe chegar, não sabe falar, não sabe orientar
é sempre na base do chicote e da imposição. É sempre um trabalho pesado para ele e para a equipe. E vocês estão num bom caminho, né? Eu vejo que tem vários aqui que estão se encaminhando para serem futuros gerentes. Essas instruções, pessoal, vocês não vê na lavoura. O que vocês têm na lavoura? Trabalho técnico, operacional, que é fundamental. A base sempre vai ser técnica e operacional. Agora, se vocês quiserem ter um pouco de sucesso na empreitada de vocês, selecione algumas estratégias, algumas táticas para lidar com gente. E agora, ao longo do tempo, eu vou ir passando para vocês. Tem muito mais coisas. E essa é a minha intenção. Vou estar compartilhando. Quem de vocês já puder colocar em prática, coloca. Quem de vocês quiser saber de algum assunto específico sobre lidar com equipe, com gente, desenvolvimento, enfim, próprio, né? Ou liderando alguém ou equipes, pode me mandar. Eu gosto dessas sugestões de temas porque me ajuda, inclusive, a ajudar a esclarecer a vocês, cada vez mais. Tá bem? Espero que tenha valido a pena. Espero que essa explicação, de alguma forma, possa ter dado um pouquinho mais de clareza e, quem sabe, mais uma ferramenta, mais uma forma ou uma dica que vocês tenham à mão para poder usar.